Estamos recebendo aqui o chefe da Defesa Civil, o Edevilson Kujic, perdão. Estou com Edevaldo, não sei não. É o Nicolodi, Rodrigo. É o Nicolodi que me mandou mensagem, eu estou aqui com a cabeça com o Edevaldo. Está aqui o diretor da Defesa Civil, e essa entrevista a gente já marcou semana passada, se não me falha a memória, para falar sobre essa primeira etapa da atualização das cotas de enchente, um trabalho da Defesa Civil de Brusque com o pessoal da Unifeb, da Obras. Da Secretaria de Obras, perdão, que o Kujic vai trazer aqui para a gente. E coincidentemente ele vem aqui num momento em que estamos de novo em alerta. Bom dia, Kujic, tudo bem? Bom dia, Dirley, bom dia a todos os ouvintes do Rádio Revista Cidade. A gente teve ali um episódio agora essa noite, né, onde a gente teve novos picos, né, em virtude da chuva, e agora a gente deve permanecer com o rio nesse aspecto mais cheio, né, como está agora, pelo menos aí até umas 11 horas, próximo do meio-dia, né, que é até que ele entre em recessão. As cotas foi uma situação que a gente já vinha, né, era algo que volta e meia, cada vez que a gente tinha um episódio desse de cheia, né, de o rio encher, se tinha um clamor para que se fizesse uma atualização das cotas, né? Só que não era possível fazer, né? Até porque a gente não tinha tido um evento de grande magnitude, né? Até aquele episódio ali de 17 de novembro do ano passado, né? Então, a partir daquele episódio, né? Então, se tratou que teria que fazer a atualização. E o pessoal, então, como já estava na rua fazendo os levantamentos das ruas atingidas e casas atingidas, então já passava e marcava, né, na casa, no muro, até onde tinha chego a água, para depois possibilitar, né, fazer essa transferência desse muro para um local que fosse de domínio público, né? Então, poste, placa, né, qualquer coisa que a gente depois conseguisse deixar ali riscado e marcado, né? E numa segunda etapa, então, voltamos então para uma conferência, né? Porque então a gente sempre faz a gente sempre diz que o trabalho ele é factível de erro sempre, né? Sim, então, tem um percentualzinho, né? Tem uma equipe passava, fazia as marcações, quando foi na hora de fazer a transferência, né, não foi a mesma equipe no mesmo ponto, né? Então a equipe que fez, por exemplo, Dom Joaquim, depois fez a parte do Limoeiro, a equipe que fez Limoeiro depois fez Dom Joaquim, né? Justamente para não, peraí, esse nível aqui não está, né, correto, sabe? Então, porque muitas informações a gente pega num local e nem sempre consegue, né, realmente validar aquela informação, né? Então, nesse segundo daí, então vai daí já com o nível topográfico, né, e vai passando então as cotas, né, onde chegou o nível para as áreas próximas, né? Há uma limitação que a gente consegue fazer essa transferência, né, com o nível topográfico, a gente não consegue, não é que não conseguiria, mas ia ficar errado, né? Então a gente só pode transferir lateralmente, né? Então, tipo, sempre perpendicular ao rio, né? Nunca em paralelo ao rio, né? Então, algumas limitações por causa do nível, né? Principalmente onde teve a questão da beira-rio, né? Que daí teve uma redução onde a cota aumentou, no caso, né? Ou seja, o rio precisa subir mais para chegar água, né? A última medição foi de? Agora? Não, essa última que você... A cota antiga era de quando? A cota antiga foi feita em 2014 com base na enchente de 2011. Base 2011. Então, em Isso. 2014... Não, estou querendo fazer a comparação porque em 2014, por exemplo, não tinha a beira-rio margem esquerda. Sim, não tinha um monte de obras. Não tinha um monte de obras, né? E aí muda completamente. Mas, por exemplo, vamos fazer uma parte prática. Onde é que foi, por exemplo, o local onde teve uma maior alteração na cota de enchente, por exemplo? Quanto levantou a cota de enchente, no caso, né? A maior alteração, tipo, que aumentou foi na região da Santa Rita, na divisa com a Santa Terezinha. Certo. A cota subiu, né, no caso, ou seja, antes a cota era 6 metros e 97, 7 metros, e agora passou para 8 metros e alguma coisa. Nossa, mais de um metro. Onde exatamente? Naquele ribeirãozinho ali, na divisa Santa Terezinha. Divisa Santa Rita e Santa Terezinha ali. Subiu quase um metro. Santa Rita com Santa Terezinha teve... Foi o ponto onde teve onde a cota subiu mais, no E caso. qual seria Mais de um metro. Qual seria a explicação? Você tem uma explicação científica, técnica para isso, ou não existe ainda? Não, tem a questão de que ali tem o efeito da beira-rio, né? O efeito não só da beira-rio, como
reteado de curva, né? Outras obras que foram feitas ali nas imediações que fazem com que a água ela permaneça mais próxima do rio, né? Então aumentou a calha do rio, então a água, em vez de espalhar mais, ela vai permanecer ali, né? Aham. Aqui no estudo, até vou ler aqui, no estudo que está no site da Rádio Cidade, inclusive que foi repassado aqui, você fala que nesse levantamento, a observação de que você teve, como já foi falado no início dessa reportagem, uma mudança tanto no sentido da nascente do rio, sim, como da foz, né? Tanto ali na região que vem do Botuverá, Vidal Ramos, como na chegada. Aí eu quero trazer um exemplo prático aqui, vamos lá. Aquela região ali do EMA 2 e do Santa Mônica. Ali a cota baixou, no caso. Então, sabe, é uma coisa impressionante. Daí é aquelas questões que a gente vê, tipo, onde parou as obras. Ali tem a questão onde parou a obra, foi construída a ponte lá na divisa com Itajaí, né, que não tinha em 2011. Então, por exemplo, essa ponte... Pois ela é uma espécie de barragem? Funil? Ela, de certa forma, ela funila, né? Ali tinha uma ponte de pêncil antes, né? Sim. E agora tem uma ponte de concreto, com um diâmetro bem maior, né? Pilares e tudo. Tanto que na noite anterior, ali do dia 16 de novembro, quando soltou aquele container ali pelo rio, a água... ela estava, a gente chegou lá no pico já da cheia, ela estava no limite para pegar na ponte, né? No outro dia, no dia 17, né, pegou na ponte, então causa um efeito de represamento, certo, ali para cima, né? E esse efeito de represamento, aliado à questão que é onde termina as obras da beira-rio, também fazem com que a cota ali ela diminua, né? Então agora pega, digamos, antes ali a cota era 8 e alguma coisinha, passou para 7 alguma coisa, baixou ali, aumentou 1 metro, abaixou 1 metro no caso. Ô Cogic, deixa eu fazer até uma pergunta, talvez, não sei se você pode ajudar nisso. Ministro, o governador tem falado de fazer dragagem no rio Itajaí-Açu, né? Está realizando lá em Rio do Sul. Ministro das cidades, eu acho, esteve em Itajaí e falou em dragar o rio Itajaí-Mirim. Então... a minha pergunta é, tu acha que dragagem ajuda a resolver? Ou, por exemplo, o nosso rio Itajaí-Mirim, ele assoreou, que também deu uma mudança no nível, tô falando no nível baixo, no raso aqui? Tem, o assoreamento, ele é um grande problema ambiental e também para a questão de cheia, né? Quanto mais assoreado, o nível da água vai ficar mais alto, né? Nas imediações ali, por exemplo, da Ponte Estaiada, nos últimos anos isso não teve efeito, porque a gente tem a questão da extração de areia a montante, né? Então acaba não tendo tanto efeito. Mas a dragagem, ela tem que ser precedida de estudo, né? Não dá para simplesmente, vamos dragar o rio, né? Porque a gente dragar o rio, ele é um efeito que já é uma ação que já foi feita, né? Até a gente traz ali no estudo, se não me engano, no aprofundamento do canal. E ele tem que ser bem estudado, porque a gente teve outras obras de intervenção nas margens do rio, né? Então, e fora que é uma ação que ela tem que ser contínua, né? Então, você vai fazer o desassodamento agora para ganhar alguns centímetros, né? Daqui a um ano tem que fazer de volta, né? Como acontece nos ribeirões, né? Então, todo ano tem que fazer o desassoreamento. E para um efeito que no rio não é tão grande, né? Então, porque quando o rio ele enche, ele vai ganhar velocidade, ele vai fazer essa mobilização desse material que está sedimentado, né? Então, teria que ser feito um estudo para ver algumas áreas. A gente até, no estudo, se não me engano, a gente até colocou algumas situações realmente de fazer a dragagem em alguns pontos. Tem pontos aqui no nosso rio Itajaí-Mirim que seria interessante fazer uma dragagem? Teria que fazer estudos para determinar quais seriam os pontos, né? Por exemplo, lá, eu vou dar um exemplo. Até o Ivan estava aqui. Aquele caso lá daquela rua da Cristalina que acabou cedendo, né? Sim. Ali foi assoreando e criou-se uma curva, ali criou-se uma praia ali. Em alguns pontos, né? Então, ali é uma região que tem poucas intervenções nas margens, então seria passível, de repente, fazer uma dragagem, né? Agora, por exemplo, na região central, fazer dragagem, que nem muita gente pede, tu pode acabar tendo um efeito contrário daquilo que tu deseja, né? Porque tu
tira o sedimento que está no fundo, né? E aí tu acaba tendo o solapamento das margens, né? Porque o rio, os taludes, eles vão sempre buscar estabilidade, independente de ser um talude que foi cortado lá para fazer um terreno, se for o talude do rio. Ele vai buscar estabilidade, então tu pode ter um efeito contrário daquilo que tu deseja. Então tem que fazer um estudo antes, né? Toda obra hidráulica precisa de estudo, né? Tem... Quero voltar aqui a essas alterações que... É pena que a gente não tem... Se o Rodrigo conseguir fazer isso aqui, Rodrigo, passar ali Já botei pra ele, já. é? É, mas aí, não sei se ele vai conseguir chegar lá no... lá? Então... Eu não sei se ele vai conseguir chegar lá, lá na Catarina Stack. Vai lá? Vamos ver se o Anderson consegue. Mas eu tô aqui com a tela aberta, ô Kujic. E aí me chama a atenção o seguinte: eu, no dia 17, no pico da... Era mais ou menos 23 horas, 22h45, sei lá. Eu cheguei aqui na rua Júlio Ortmann, ali no Santa Terezinha. Santa Terezinha. Tanto a Júlio Ortmann como a Catarina Stack, metade da rua estava tomada pela água e a outra metade aqui também, né? E o que me chamou a atenção foi o seguinte, agora baseado nessa informação que vocês estão passando aqui. Anterior a essa enchente do dia 17, que foi mais forte, parecia, você acaba de dizer que houve alteração, que baixou o nível aqui. Mas naquela anterior ao 17 de novembro, que foi... Dia 16? De outubro? Não, de outubro. De outubro? De outubro. A de outubro, que também... No começo de outubro. Dia 12 de outubro, então. Que também... 6,91. Isso, que também nós estávamos fazendo um monitoramento, né? A Rádio Cidade fazendo a cobertura, você estava junto, né, Rodrigo? Tá. E eu também fui até a rua. Inclusive, na oportunidade, tinha um senhorzinho que disse: olha, se não fosse a beira-rio do outro lado e essa beira-rio aqui, nas outras vezes chegava água na minha casa. E aí, naquela oportunidade, acho que o pico foi de quanto? Em 12 de outubro foi 6,91. Foi o maior que a gente teve em outubro. 6,91. E agora a última, de 17 de novembro? 8,96. Pois é, 2 metros acima, 2 né? metros. Aí como é que você explica que mesmo baixando o nível aqui, ainda assim metade da rua... Eu tô usando esse exemplo aqui da Júlio Ortmann e da Catarina Stack, porque quem conhece essas ruas é mais impactante, Sim. cara. Aqui não precisa você, a sua equipe sabe muito bem que aqui é impactante o negócio, né? Sim. Por que aqui é aquela... Eu queria essa explicação, assim, você está falando que ali na Santa Rita aumentou e aqui baixou. Sim. Nesse ponto ali, né? Exatamente, nesse ponto ali. Na Júlio Ortmann. Ele tá na Francisco Itália. Ele tá lá embaixo. Ele tá pra cima um pouquinho. Sobe, não, pro outro lado. Ali mesmo. Aí, ó. Aí, isso. Ó, aí nós temos a Catarina Stack e do outro lado acima, a Júlio Ortmann. Isso, e do outro lado a Júlio Ortmann. E isso, deixa assim, ô Anderson, que aí, para quem tem o recurso da imagem, você consegue... Ali tem uma espécie de corredorzinho para pedestre entre uma rua ou outra. É uma rua, na verdade. É uma rua, porque não tinha rio antes. Que passa a ser digamos assim, um local de apreciação do rio, né? Mirante. Um mirante. Quando eu lembro que naquela do dia de outubro, eu estava ali com o pessoal, aquilo era uma atração, né? E olhei, eu nunca me esqueço, do poste. A gente olha sempre no poste, onde estava a placa do nome da rua, a água estava chegando. Pô, e nessa última de novembro não deu para chegar ali, obviamente. Sim, não tinha como. Tava cheia a rua, né? E aí você traz essa informação que a situação diminuiu ali. Sim, porque então, se tivesse ali já é o limite com o Limoeiro, né? Então, dali para baixo onde começou a aumentar mais. A baixar. A baixar mais. Então, digamos assim, que se nós tivéssemos o mesmo volume de água há 8 meses atrás, ou 1 ano atrás, aquela rua Catarina Stack e a Júlio Ortmann estaria debaixo d'água, até o seu início lá. Como 8 meses atrás. Antes dessa intervenção na beira-rio ali. Antes das intervenções, acho que alguns anos, né? Alguns anos. 4 anos atrás, 5, sei lá. Sim. Ali, o que acontece? A gente teria uma distribuição maior da água para montante daí, né? Sim. E aí, provavelmente o nível ali ia se manter no que está agora, né? Que a alteração foi um pouco menor, né?
Isso ali aconteceu em vários pontos da cidade, tá, Delei? Não é uma questão... Não, eu Sim, citei esse exemplo, né? porque eu estive lá, né? Porque daí o que acontece? Quando tu não tens, como tu não tinha a beira-rio para montante, tu ia ter uma distribuição, né, um espalhamento maior dessa água, digamos, né, para cima dessas ruas. Certo, né? agora... Certo. E aí, quando chegava na rua, ia ter um comportamento semelhante ao que foi em 2011. Né? Mas pode-se dizer que alguém perdeu mais e o outro ganhou... alguém andou ganhando mais água aí nesse, então... Ou ficou no meio termo aí? Ficou no meio entre a montante e a jusante? É que eu acho que a pessoa ela tem a impressão, porque a cota dela... Aumentou, baixou. A pessoa que a cota aumentou, até ela acabou efetivamente ganhando, né? A pessoa que a cota baixou, ela tem essa impressão que ela saiu perdendo. Mas é que, na verdade, a cota dela baixou porque o nível próximo da régua baixou, mas o nível da rua permanece semelhante ao que era 2011. Não teve, assim, uma alteração tão grande, né? O que teve alteração, porque como muda a referência da régua, porque apesar da régua estar no mesmo local, que foi o que permitiu a gente fazer o levantamento, né, e dizer que não, teve alteração ou não teve alteração. Onde o rio interfere na régua, tem uma interferência das obras que foram feitas. Sim. Né? Então, a gente até põe, né, como proposta, por exemplo, a questão, claro que são obras de longo prazo, né? Certo. Não são obras a médio prazo? A médio, né, ou curto prazo. Mas a gente coloca, por exemplo, situações onde, por exemplo, né, fazer intervenções, por exemplo, em APP, onde já está degradado, né, vai lá, faz o rebaixamento dela e faz, por exemplo, né, Como foi feito ali no final como tem ali no final do EMA 2 e que não é ainda um local de tráfego. Mas já está rebaixado. Passa a ser uma espécie de alongamento Exatamente. do rio. Permanece, né? E é claro que ali tem que agora avançar para o outro lado, né? Não tem mais a margem do lado de cá, né? Só uma coisa... Só que ali já teve o ganho, né? Porque teve intervenções posteriores. Sim, né? sim. Não, mas a gente falou sobre beira-rio, que a beira-rio alarga o leito do rio, tudo bem, beleza. Estou vendo, por exemplo, nesse caso ali, né? A gente vê que o rio é bem estreito, ali na frente da Júlio Otto, na Catarina Stacco, nessa foto. Sim. Seria um caso de fazer uma interferência de dragagem ali? Teria que fazer um estudo para ver, mas ali é um dos pontos de que há um interesse. É que há um interesse de Né? fazer uma dragagem. Há um interesse. Não necessariamente, não bem ali, na verdade, o interesse é um pouco para baixo ali, em sentido a Itajaí, que ali ele tem o estreitamento, ele é mais quando o rio está baixo, né? Mas ali logo para baixo, ali onde o Anderson tá levando ali, ó. Não sei se vai aparecer nessa imagem ali, tem ali, ó. Logo ali embaixo, ó. Nesse ponto ali, vocês observam que está formando uma espécie de ilha. Tem uma né? ilha. E tem uma ilha também lá na frente do Comprão, também tem uma ilha que se formou no rio lá, né? A ilha da frente do Comprão é só sedimento, né? Que o rio ele vai lançando, né? E vai deixando quando abaixa. Mas essa dali é uma questão de que tem uma espécie de o solo ali tem uma rigidez um pouco maior, né? E aí acaba formando como se fosse uma rocha. Um barramentozinho que tem ali natural do rio, que seria interessante tirar. fazer. Né? O secretário de obras esteve aqui, o Ivan, e a gente questionou ele sobre a situação lá da Cristalina, né? Uma situação bem complexa. Questionou ele sobre a situação da Cristalina e eu não sei se foi o Rodrigo que fez a pergunta sobre essa situação de dragagem, né? E eu lembro que em outras oportunidades a gente questionou outros profissionais da área da obras e uma resposta que eu recebi é o seguinte: às vezes você não pode, uma resposta técnica, você não pode fazer uma dragagem que, dependendo de como ela é feita, ela pode piorar a situação de o solo descer e trazer tudo para dentro do rio e, enfim, né? E aí passa a ser o quê? Uma espécie de... Não é no olhômetro, tem que fazer um estudo mesmo. Né? Foi aquela questão que o Rodrigo colocou antes, né, de lei. De que realmente precisa do estudo, porque tu pode ter um efeito contrário àquilo que tu deseja. Tu faz a dragagem agora, quando o rio está baixo, e tu vai ter um efeito, né,
baixou aqui alguns centímetros, né? Já desviou um pouco, e quando o rio encher, tu tem esse efeito de solapamento das margens, né? Que é, por exemplo, o efeito tá acontecendo naturalmente na cristalina. Sim. Né? O rio bate ali e acabou aprofundando o canal ali e acabou solapando a margem, né? Então a gente esteve lá, né? Até mandar um abraço pro Ivan, que a gente teve a situação lá da cristalina, teve intervenção logo de início e colocava-se ali tentou-se fazer primeiramente um enrocamento e não era possível, né? Botava o enrocamento, o próprio peso da pedra fazia com que o solo cedesse, né? Então tem que sempre fazer, vai ter que fazer um estudo para ver, né, fazer pelo menos a batimetria do ponto, né, ver para que até onde realmente é viável fazer essa intervenção, né? Quando eu colocasse ali a questão ali próximo da Catarina Starks, o interesse é mais para baixo. Por quê? O interesse é mais para baixo, que ali a gente sabe que há, né, o canal ali, o leito do rio está mais alto, né? Então há um interesse de repente em fazer um rebaixamento naquele ponto ali, né, para ter uma melhora do escoamento. E aí não é possível vocês entrarem em contato com a Defesa Civil Estadual e já entender que aquele ponto já deveria ser realizado para ontem? Porque já teríamos um ganho ali? A Defesa Civil, essas obras de prevenção, gente, primeiro, a Defesa Civil do Estado, ela presta um apoio enorme pra gente, certo, né? Em várias situações, né? Mas a questão de obra é sempre um pouco mais complexo, né? Mas ela é que determina, não é? Não é ela que executa, mas ela pode... Não. Isso aí é a questão... As obras de grande vulto, né? Aí sim, né? Por exemplo, a barragem, né? A barragem é uma obra que há um interesse estadual, envolve várias cidades, né? Então há um interesse da Defesa Civil do Estado que essa obra aconteça, né? Agora, aqui em Brusque é uma obra local, né? E obra preventiva é sempre muito complicado conseguir colocar ela em prática e priorizar também, né? Então, sempre vai ter obras que fazem um planejamento que vai ter uma prioridade maior, né? Ou imediata, né? Então, que vai ter que ser pesada e colocada, né? 8h25, eu vou fazer um intervalo comercial, depois a gente retorna aqui com o nosso convidado, falando sobre Defesa Civil, e o CUGIC chega num momento, como eu disse no início da entrevista, que a gente está aí, não sei como é que está a situação da chuva agora, se deu uma parada. Tá tranquilo. Já está mais tranquilo. Amém. Mensagem aí, ô Antunes? Com certeza tem muitas mensagens aqui, mas deixa eu ver aqui o que o nosso amigo só cuida com o que você vai ler aí, né? O Sérgio... meio daquele que às vezes tu dá umas batidas aí forte. Toma cuidado. Aquele barranco, paredão de onde era a Ponte Pinguela, onde foi tirado casa dos Caçaniga, né? O barranco acabava no rio. Foi feito beira-rio, margem esquerda, então foi mais água para Santa Rita e menos água no centro. Aquele barranco represava água. Tá perguntando aqui o Sérgio. Confere essa informação? Aquela na Pinguela ali, onde né? era na Primo Diego, Gregório Diego ali, né? Isso. Tinha a Ponte Pinguela de São Luís ali. Ali foi retirado e foi feita a abertura da beira-rio, né? Teve um efeito enorme, né? De retirada ali, né? E aí foi feito naquele ponto ali, se eu não me engano, é terra armada, né? O muro ali para justamente manter a estabilidade daí do talude e manter a abertura daí da beira-rio, né? Aí sim, faz a água escoar. E quando a água ela chega na beira-rio, ela tem praticamente mais um canal, né? Então, de escoamento, né? Então faz a água escoar mais ligeiro, né? Para a região para baixo, né? Sim. E o Marcel Galdini está perguntando aqui, bom dia, a cota da rua João Abstreuter, bairro Santa Terezinha. Aí tem que ir no mapa ver. Tem que ir no mapa ver. Aí saber por cota de rua daí... aí não dá, né? Mas é só ir no mapa ali, inclusive está no site da Rádio Cidade, né? Você consegue verificar. Então, Anderson, só deixa eu fazer um adendo ali nessa questão do mapa. O pessoal, talvez tenha dúvida, a gente acabou não abordando aqui, né? Ainda. Que é a questão que a pessoa ela vai acessar o mapa e vai ter lá 2 corzinhas, né? De cotas, né? Então, a cor da azul é as cotas que foram atualizadas, né? Até o ponto que foi atualizado. A cor laranja é as cotas que a gente já tinha, né? Então, o que acontece? Onde a gente não conseguiu fazer avançar com o levantamento, né? Então, permaneceu
a cota anterior, né? Mesmo sabendo que vai ter alteração, porque tem uma segunda etapa do estudo que está em desenvolvimento, né? Que não deve também início do próximo ano aí, final do ano, talvez início do próximo ano, no máximo, a gente está concluindo ele. E aí sim vai fazer a atualização completa, né, das cotas, né? Então, aqueles pontos acima de 8,96, né, onde não atingiu a água ali em 17 de novembro, raras as exceções, né, permanece a cota como estava, né? Então, até a gente bota ali no estudo, né, no final do estudo, a questão de utilizar de ambos os mapeamentos, né? Por isso que está os dois ali disponíveis no site, né? E também a questão de a gente... isso até foi uma mudança até do próprio plano de contingência, né? Na atualização, de utilizar, por exemplo, a questão como outras cidades já fazem, né? Então a gente faz a projeção de nível, né? A projeção de nível acima de 6 metros, né? E a gente vai alertar, por exemplo, a cota 7, né? Aqui o rio vai chegar a 7, mas a projeção é de 6, a gente vai alertar a cota 7, porque a gente está tendo intervenções ainda ao longo da beira-rio, né? E vamos ter ainda por mais algum tempo. E aí vai alterando. Né? Exatamente, vai ter alterações, cada obra que tem é uma alteração, né? Então a gente adotou isso como já é adotado em outras cidades, né? Onde a gente vai acima de 6 metros, a gente vai lançar, por exemplo, a projeção, né? O rio deve chegar a 6 metros, então todo mundo até na cota 7 tem que tomar suas medidas preventivas, né? Até porque, se você... A cheia de 2011, ou seja, 13 anos atrás, olha o que já mudou na cidade muito. Em relação àquela cheia que alcançou 10 metros, né? 10,3. 10,3 e o que... Se fazer uma comparação de 13 anos, se você for lá nos 13 anos atrás e pegar as cotas, não sei se isso tem registrado, obviamente que tem, né? Meu Deus, a mudança é drástica, né? Sim, tem uma alteração considerável. 10 metros hoje, assustaria como assustou aquela oportunidade de 2011? E eu acho que cada vez que pega na primeira casa já assusta, né? Assusta, porque a gente tem a questão de que, para nós, Defesa Civil, a gente tem uma convivência, né, mais... natural, né, com essa situação. Profissional, né? É. Tô pelo lado técnico. Mas quando tu para olhar, né, porque tá ali fazendo os acompanhamentos e tal, e tu vê, o Rio Itajaí na normalidade dele, né? Tá ali próximo, vou pegar próximo da Ponte Estaiada, né, que é onde tem a aferição. Ele dentro da calha, e quando ele tá pegando a parte do canal extravasor, né, a diferença de tamanho dele é enorme, né? Então impacta, né? Eu lembro de uma situação em que eu estava no monitoramento e chegou aquela situação que comentasse ali da Emastac, né? Que o pessoal vai ali para ver, o pessoal vai na Ponte Estaiada, né? E aí chegou um senhorzinho, ele tinha vindo de outro estado e fazia pouco tempo que ele estava em Brusque, né? Ele fazia meses que estava em Brusque e foi o primeiro evento dele de cheia. Ele chegou do meu lado assim, ele disse: gente... É um absurdo como esse riozinho sobe. E aí, ele morava numa região que o rio era muito maior, né? E nem tinha subido tanto, estava em 5 metros. Tipo, uma situação semelhante ao que a gente hoje está com 4,36, né? Foi o pico, então alguns centímetros acima ali, ele disse: nossa, é impressionante como esse riozinho sobe, porque tu olha o Rio Itajaí perto de outros rios que a gente tem no Brasil. Sim. Mas quando ele está cheio, em função do alargamento das duas... Impacto. Não, é brabo. É brabo. Ele vira um mini Itajaí-Açu. Ele é... um monstrinho. Ele impacta, né? E aí, voltando à tua pergunta, Isley, sim, né, a gente teria uma situação muito semelhante ao que a gente teve em 2011. Né? Que a gente for pegar toda a região, por exemplo, na região central, né, Santa Rita, Santa Terezinha, ali a parte mais em cima de Santa Terezinha, né, que pegou a água, né, isso é bastante impactante, né? Chegou água lá na Durval Luz, né? No batalhão da Polícia Militar. Perfeito. Aí você já tem uma ideia maior da situação, né? Agora, Kujic, por exemplo, a gente está falando de monitoramento do rio Itajaí-Mirim, beleza. Agora, como é que funciona, por exemplo, hoje, por exemplo, até já discutimos sobre isso, Ribeirão Limeira hoje... o Ribeirão Limeira hoje, até com o crescimento do bairro Limeira, ele traz
estragos enormes. Já aconteceu uma vez que não foi uma chuvarada muito forte que a Limeira ficou debaixo d'água. Sim. O próprio Ribeirão que vem de Guabiruba. Como é que funciona a questão para monitoramento esse Ribeirão aqui, por exemplo, que passa aqui No 1º de maio. Da 1º de maio. Quando há uma chuva de verão, traz transtorno. Como é que funciona o monitoramento dessas áreas de ribeirões, que necessariamente comunidade que não fica na beira do rio, mas fica na beira desses ribeirões? Aí a gente tem uma situação de enxurrada, né? E aí a gente não... Porque... 1º de maio a gente não tem monitoramento hoje, né? Que mede o nível da 1º de maio. A gente tem monitoramento só de chuva, né? Na 1º de maio. Na Limeira tem? Na Limeira tem. Até agora foi retirado o sensor da Limeira, porque o sensor ele fica lá na escolinha, né? Lá na Alberto Prete, entre o CI, né? Entre a creche e a escola. Escolinha é modo de falar, né, gente? Que a escola é enorme. É enorme. É que o pessoal que mora o pessoal conhece a Limeira há muito tempo, né? Diz, escolinha, né? Mas a escola é enorme, né? Que é Alberto Prete. Tem aquela ponte? Tem isso, a passarela ali, né? Então, como está sendo feita a alteração ali, né? Que tinha aquela passarela metálica, foi danificada, foi colocada uma passarela de madeira emergencial e agora está sendo implantada lá a passarela definitiva. E aí teve que retirar o sensor, né? Agora, provavelmente, finalizando a questão da instalação do guarda-corpo, ele volta a ser implantado lá. E ali é uma situação que a gente não tem o tempo hábil para emitir o alerta, né? Por exemplo, ontem à noite a gente emitiu, né, a projeção de cheia, né? Felizmente não se confirmou, né? Ficou ali abaixo. Mas para Limeira a gente não tem tempo hábil para isso, né? Porque chove, meia hora depois já tem o ponto de alagamento. Então até conseguir emitir esse alerta já está debaixo d'água, né? Vamos falar aqui... Então, o que hoje é emitido só... desculpa, Dilei. É que é emitido o alerta que pode chover forte, né? E aí a pessoa ela vai... mora numa região que sofre com enxurrada, ela vai ter que ficar atenta para que ela realmente tome, né? O pessoal que é mora mais antigo não, que mora mais tempo na Limeira, 1º de maio. Nativo, né? Eles já estão acostumados com a situação, né? Tanto é que a 1º de maio é raro a gente ter uma solicitação de vistoria por causa de alagamento. É isso que eu ia dizer. Ontem à tarde chovia forte, sei lá, 1h30 da tarde, 1h da tarde, 1h30. Eu passava ali em frente ao Renault, ao restaurante do Nido, olhei para a vala da 1º de maio e já estava cheio. E aí depende da precipitação, né? Se a precipitação é muito forte ali naquela região, na hora que ele bate uma residência, né? Na hora que o Ribeirão vai atravessar a rua, na frente do Beneficente, ali que é o problema. Ali tem uma barragemzinha. Tem uma barragemzinha. Agora, o da Limeira eu acho que é um pouco mais complicado. Até a gente... Da situação da Limeira é bem complexo, né? Não só do Ribeirão, né? Que ali são... O Ribeirão da Limeira, ele tem a situação de que lá em cima, na parte da Limeira Alta, ele tem uma declividade considerável. E quando ele chega na parte ali da... Oh, meu Deus do céu. Onde era Somelos para baixo ali, a declividade baixa muito, né? E aí tu tens o problema de alagamento do Ribeirão Limeira, tem de outros ribeirões que se juntam, periféricos ali, né? Também, né? É o caso aqui da 1º de maio. Mas lá assusta mais, né? Mas a 1º de maio, se pensar o seguinte, a 1º de maio, queira ou não queira, vai ter logo a entrega do túnel que está sendo feito. Sim. Então, alguma coisa para mitigar o efeito da 1º de maio está sendo feito. Mas para Limeira também tem, né? Não, mas para Limeira tem projeto que está sendo executado, né? Para Limeira está sendo feitos estudos, né? Que vão subsidiar depois as obras, né? Que precisa ser feito. Toda obra que mede-se com a parte da hidrologia tem que ser precedida de estudo, né? Porque toda intervenção que a gente vai fazer no rio, por menor que seja, ela vai ter um impacto, né? Positivo ou negativo. Então, Kujic, deixa eu aproveitar já ao finalzinho da entrevista, eu quero te perguntar um pouco. Fala um pouco da experiência de vocês lá no Rio Grande do Sul, da ida de vocês lá para o Rio Grande do Sul. Até a gente foi falar para Caçador, né? No seminário estadual, falar dessa situação ali na segunda, na terça. Vocês foram em quantos para lá? Nós fomos em 4 pessoas, mais o Sidney, que é jornalista, né? Como voluntário. Vocês foram para o Eldorado do Sul? É o Eldorado do Sul. Então, é uma situação bem impactante, assim, né? Que daí é aquela situação que a gente foge muito da nossa realidade, a questão da cheia, né? Então, as ações durante a enchente vão ser semelhantes, né? Mas a proporção lá é algo gigantesco. Não se compara com o que passou? Não. O Rio, a cidade lá, por exemplo,
o rio Jacuí, né, que passa por trás da cidade, e depois ele junta ali com o Rio dos Sinos e Rio das Antas, e aí vira o Guaíba ali, né? E a cidade, um lado da cidade é banhado pelo Guaíba, o outro lado pelo Jacuí. Né? E no primeiro evento ali de cheia ali do dia 2 de maio, ali, que foi quando começou a alagar a cidade, o pessoal que tem uma região ali que sofre também com enchente, né? Não tão recorrente quanto as nossas aqui, né? Mas também já sofri antes. E o pessoal estava preocupado da água do Guaíba alagar, né? E acabou alagando por trás da cidade, pelo Jacuí, no caso. E aí pegou bastante gente de surpresa lá em Eldorado do Sul. E para ter uma ideia, né, do que é esse impacto, alagou pelo Jacuí, né? Só que o alagou pelo Jacuí, o Jacuí entrou 40 quilômetros para dentro da cidade. Né? De onde ele passa, ele extravasou, ele avançou 40 quilômetros para dentro da cidade. 40 quilômetros. Quilômetros. Né? Aqui em Brusque a gente está falando em metros, né? Né? Lá foi 40 quilômetros. Cortou a cidade praticamente, né? O alagamento. E aí tanto é que, por exemplo, quando teve a enchente histórica deles lá tinha sido em 1941, né? E depois ali naquela do dia 3 de maio ali, que tinha dado o pico ali no Cais de Mauá, que é ali em Porto Alegre, tinha dado, acho que era 5h37, se não me falha a memória, 5h36. E quando a gente chegou ali no dia 14 de maio, tava voltando a subir, né? Tinha dado uma baixada, tava voltando a subir, e deu 5h20 e pouco, e teve lugar que deu 1 metro a menos de água. Né? Porque o alagamento principal, né, que pegou a maior parte da cidade, se deu pelo Jacuí, não pelo Guaíba. Então, uma situação bastante impactante, assim. A prefeitura foi afetada, né? Então, 60 centímetros de água no primeiro andar da prefeitura. A população ela foi retirada das casas de forma emergencial pelos próprios moradores, né, que foram saindo e se ajudando ali, com quem tinha embarcação, trator. E o único ponto seco próximo ali da região central era a rodovia que chegava. Então o pessoal era retirado e ia para a rodovia, né? E aí na rodovia vinha embarcações maiores, né, de Porto Alegre, e as aeronaves que vinham daí de Porto Alegre e Guaíba, e pegava o pessoal e levava para os abrigos em outras cidades. Ponto de resgate. E onde a gente tinha, quando a gente chegou lá, uma das questões que a gente tinha era a questão tinha muito desaparecido, né? Mas muito desaparecido, na verdade, é que estava desencontrado, né? Porque, né, sai nós 3 aqui da cidade, vamos lá para a rodovia. Aí chegou a aeronave pegar. A aeronave leva 3 pessoas, 4. Se a gente não conseguiu ir junto, a gente foi parar num abrigo diferente. Né? E às vezes, peraí, eu não tinha visto, não vi o Dirley está desaparecido. Na verdade, o Dirley estava num outro abrigo, né? Então, a gente chegou lá, tinha 100 e poucos desaparecidos, e aí a gente começou a fazer a questão de digitalizar, né, a parte do que tinha ali de ficha de abrigamento, que é uma coisa que a gente já faz aqui em Brusque, né? É tudo formulário digital. E casar as informações com o que tinha desaparecido de 100 e pouco caiu para 20 e poucos, né? Quando a gente saiu de lá, né? Então, uma grande redução. A questão também de contabilizar o pessoal que estava realmente em abrigos, né? Então, como era tudo, estava sem energia a cidade, né? 80% da cidade foi atingida. E aí, a maior parte da cidade estava sem energia, então também de fazer essa... peraí, na prefeitura agora tem, né? Vamos digitalizar isso e fica melhor para a gente ter os dados até do que a gente queria solicitar, né? De item de ajuda humanitária, né? Para não... Porque o sistema estava sobrecarregado, né? Ainda está com alguns pontos de sobrecarga, né? Na região.